Bom, a gente já tá quase com a turma completa. Tudo bem, Ana Clara. Dessa vez tudo bem, mas da próxima aula eu quero ver vocês, hein? Quase todo mundo com a câmera aberta, bacana. Turma, é o seguinte, pode começar a colocar o nome, número, se é do nono A ou nono B aí no nosso chat, para a gente poder fazer a chamada. Só para relembrar, na aula passada, a gente começou a fazer algumas questões sobre destino e liberdade. Lembram disso? Não precisava entregar nada pelo Google Classroom. Na verdade, a gente já tem atividade, a gente já tem elaboração. E a prova vai ser um trabalhinho aí sobre Nietzsche, que a gente vai começar a falar hoje, tá? Então, a prova também vai ser um trabalho, uma atividade diferenciada. A Gabi Soares chegando também. Acho que a gente está completo, pessoal. O Wendel fugiu da aula. Vamos deixar registrado. Poxa, eu não fugi não, professora. Não? Ah, pareceu que você saiu para mim aqui. Ah, eu saí pelo celular, que eu não tô com a câmera. É que eu tava pelos dois. Ah, mas se você quiser que eu ligue a câmera, eu ligo. Ah. Eu quero. Ah, não. Remover Gabriela Caputo. Não. Eu cliquei errado. Roberto. Bom, pessoal, a Caputo tem que ficar. Por que você não baixa o grid view, sabe que dá pra ver todo mundo? Então, tira um print e acabou, não precisa mais colocar nada no chat. Porque já tá em ordem alfabética. Ah, isso é verdade, né? Isso é verdade. Mas não, a minha tela é pequena, não aparece todo mundo, assim, sabe? Só aparece alguns. Ué? Fica em destaque aqueles que falam ou que estão com a câmera aberta, na verdade. Ó, aparece, a minha tela fica 4x4, tem 16 pessoas só aparecendo. A do Cadu. Que muito maneiro pra você. Até. Sei lá, Ô, professora. Turma, na aula passada. Sua tela é 4x4, Cadu nem aparece. Ontem eu mandei o exercício lá pra você. Viu? Valeu, João. Então, mas essas 3 questões a gente ia começar discutindo na aula, não precisava necessariamente entregar, tá? Ué, professora, você mandou entregar? Fiz uma questão, fiz uma página, professora. Ah, não, o exercício anterior sim, mas a gente vai começar discutindo na sala para poder ver o que vocês colocaram aí, tá? Sobre natureza e destino. Vamos lá? Então, pessoal, a gente leu o texto daquele japa que está nos 2 lugares ao mesmo tempo da bomba atômica. Aí eu queria saber de vocês o que vocês colocaram aí na primeira questão. Ele foi condenado e salvo pelo acaso, condenado e salvo pelo destino, condenado pelo acaso e salvo pelo destino, ou condenado pelo destino e salvo pelo acaso. O que vocês colocaram lá? Senhora, não era essas questões não que você mandou, viu? Foram as últimas? Valeu, João, por ter dado a dica. É muita aula, já tô ficando loucona. Pega elas aqui. Foram essas 3, certo? Foi essas não, Tá, então fala do psicólogo que ele pega 12 crianças e se ele educar uma do jeito que ele quiser, ela se torna aquilo que ele quer ser que ela seja, e não aquilo que ela quer ser, que ela realmente quer ser. Então, a primeira pergunta era, de que maneira as ideias de John Watson recusam e, ao mesmo tempo, reforçam o determinismo? O que você colocou aí, João? Você que já está com o microfone aberto. Vamos lá. Eu botei, tipo, eu não vou pegar. Ah, deixa eu pegar, então, peraí. Pega aí. A Marcelinha, que linda também. E que sério, Marcelinha. De cobertor ainda. Olha lá. Eu botei assim. Professora, o Nicolas ele perguntou se era não. Não, eu não precisava entregar. Ô, Roberta, não eram as outras questões ou eram essas? Gente, vocês estão muito loucos, João. Eram essas daí. Eu fiz as outras. Eram essas, João. Ela falou. Eu fiz as outras também. Mas ela pediu no final da aula. Ela pediu no final da aula, faz essas 3 questões. Então, calma, a gente começa. João, calma. A gente começa discutindo essas e vai. E dá trabalho para fazer essas questões. Aí, se as outras, aí perde tempo, entendeu? Não, a gente faz as duas. Calma, relaxa. Vai lá, João. Como que as ideias, então, do John Watson aí, ele usa o acaso e o destino juntos? O determinismo e a liberdade juntos. Escrevi assim, John Watson explora suas ideias de um modo que apoia e recusa o determinismo, pois ele fala de 12 crianças. E se uma delas for educada de uma maneira, exercerá um tipo de profissão, mas por sua própria vontade poderá chegar a não exercê-la.
porque ele falou que ela pode se tornar tanto um médico, um advogado, ou um ladrão, ou um mendigo. Né? Sim, sim, naquilo que ele quiser. Mas ela também, naquilo que ele quiser educar para ela ser. Mas aquela criança também pode romper com esses ciclos e falar, olha, eu não quero ser isso. Tá? Alguém colocou de maneira diferente, pessoal? Não, todo mundo eu acho que eu levei também em conta bastante na ideia do João, que eu acho principalmente que nós, alunos, pessoas, somos influenciados pelos nossos pais, professores e até mesmo os amigos, né? Tudo que a gente gosta, o nosso jeito de ser, o nosso estilo, vem da influência de nossos pais. É só ver, por exemplo, quantas vezes a gente já não viu, eu sou professor por causa que meu pai era professor, eu vou ser advogado porque meu pai é advogado. Então, devido à influência dele, a educação que nos cresce, que leva a gente, né, influencia a gente, o que a gente gosta, a música que a gente gosta, a comida, em geral, né? E até mesmo, desculpe o exemplo, né, mas, por exemplo, time de futebol. A gente não torce para um time do nada. Não, é por causa da influência dos nossos pais, né? Lógico que torce, não é? Externa. Meu pai e meu irmão sempre falaram pra torcer pro time do Rio. Pro Flamengo e pro Botafogo. E eu torço pro Corinthians, não tem ninguém corintiano na minha família. Eu acho que... mas é que você tem uma... Isso é muito difícil, João. Eu escrevi na aula. João, ele tá falando na maioria dos casos, ele não tá falando no seu caso, ele tá falando que acontece na maioria dos casos. Não, tudo bem. Senhor, eu só dei um exemplo. Na maioria dos casos acontece isso. Tá, entendi, tá bom. Mas, esse negócio que ele tá falando, senhor, esse daí eu botei na 2 e na 3, que tinha mais a ver com o que você... Isso daí, a 1 é diferente, é outra pergunta, Calma aí. O João Macedo, ele só complementou o que você disse e ele tá certíssimo também. É que você... Eu escrevi o que ele falou, só que na 2 e na 3, professora. Ok, mas... Cada pergunta pede uma coisa, eu não entendo isso, professora. João, deixa o Roberto falar, meu Deus, olha. O fato de você não torcer para um time do Rio, você é uma exceção da regra. Você foge daquele determinismo e teve a liberdade de escolha de qual time você quer torcer. Então, tem a ver também com o tema, mas o fato que o João Macedo colocou tem muito a ver, sim. O bebê nem nasceu, mas o pai, qual é a primeira coisa que ele compra? É a roupinha do time de futebol pro baby, né? E aí, exatamente, Roberto. Então, e aí desde novinho fica ali assistindo com o pai e tal, claro que ele vai carregar aquela ideia para a vida dele. Algum fato pode acontecer também na vida e falar, não quero mais torcer para esse time, vou mudar, né? Por isso que o John Watson lá, ele junta o determinismo com a questão da liberdade, né? A criança pode ter sido educada para ser um ladrão, ou para ser uma pessoa corrupta, ou até mesmo para ser um médico, mas alguma coisa ali vai ter um insight, lembram do show de Truman, que ele tem um insight e fala, putz, não é isso que eu quero, né? Então pode acontecer de mudar também, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa da questão 1? Roberto. Pode falar, Pedro. A maneira que ele recusa e reforça o feminismo é que ele fala que o externo tem muito a ver com o interno da pessoa e ambos se correlacionam, um quase dependendo do outro, porém que a pessoa pode também se mudar sem o externo. Sim, pela interioridade ele pode ter esse desejo de mudança. Sim, Pedro, tá correto. Aliás, Pedro, você tem participado bastante da aula, hein? Parabéns aí. Eu gosto de 10. Você gostou? Que bom, vai ter outro logo mais. Então, a questão 2 aí, pessoal. E você, como lida com as suas vontades? Você acredita que elas sejam condicionadas à educação que recebeu, que é muito o que o João Macedo colocou, né? E ao meio que cresceu, ou reconhece em si interesses que não foram estimulados e ainda assim estão presentes em sua vida. Pense em atividades, objetos, músicas, jogos, né, que você gosta. Eleja um desses itens e reflita. Ele chegou à sua vida por determinação do meio ou livre influência? E aí a gente pode fazer o 2 e a 3 juntas, né? Se você, na sua vida, tem mais determinismo ou mais liberdade. Vamos lá. Ô, Ana, você tá quietinha na aula hoje, Ana Pajori, tá com sono? Tô com frio, professora. É que eu não fiz essas questões, eu fiz as outras. As outras, a gente vai discutir as duas, não tem problema. E o que os meninos falaram até agora eu concordo. Então, não falei nada. Ok. Então vamos lá, João Macedo, você quer continuar então as suas respostas? Aí você já junta a 1, a 2 e a 3 pra gente ver? Tudo bem, mas eu tava
falando, o João me questionou assim, não era sobre a questão 1, é que eu estava falando sobre todas as questões em jogo também. Também permaneço com a mesma ideia, né? Influência por meio dos nossos pais, de parentes, ou até mesmo de professores em relação a uma profissão futura que você vai ser. Eu acho que muito do que a gente realmente, os nossos gostos, é graças à educação que a gente recebe. Sim. Influência é o principal meio. E não só quando a gente é novo, viu? Vou contar para vocês aqui, no doutorado eu tive um professor, doutorado agora, eu terminei faz 2 anos passados, 2 anos atrás. Eu tive um professor que ele era um senhorzinho, né? Ele tem 80 anos, é professor da USP, assim, um fofo, gente, um senhorzinho muito fofo, de uma humildade, e ele acolhe os alunos, as dúvidas dos alunos, e o jeito dos alunos de um jeito, e ele era tão claro e didático na aula dele, que eu me espelho muito nele, sabe? Eu falo que se eu conseguir chegar ao ponto daquilo, do exemplo que ele é como professor, se eu conseguir chegar pelo menos a 10%, eu já vou estar feliz, porque ele era de uma clareza, de uma didática e de uma humildade, e ele conhecia tanto de filosofia, que eu fiquei espantada, assim, né? Então, eu tomei ele como exemplo também de tipo, patamar de ser professor para mim, para minha vida. Então, eu acho que isso mudou muito no meu jeito de dar aula a partir do momento que eu conheci ele, entendeu? Então, não é só na infância ou só na adolescência, acho que ao longo da nossa vida mesmo, a gente toma determinadas pessoas como exemplos de modo de ser, tá? Não que a gente seja igual, claro que eu vou colocar o meu toque, né? Mas que a gente toma como um exemplo. Vai lá, João, o outro João aí. Cadê o João? Antônio. Professor, eu só não entendo uma coisa, professora. Eu não vou ler o que eu não vou ler o que eu escrevi, porque eu escrevi muita coisa, mas eu quero falar um negócio, professora. Eu não entendo essa coisa tá bom, a influência dos pais realmente é grande, mas é até uma idade, professora. Sei lá, tipo, porque ela é tão forte assim que ela, porque, sei lá, até os 12 anos, tudo que eu fazia era porque meus pais mandavam, porque meus pais queriam. Hoje não, professor, hoje eu sou completamente diferente dos meus pais. Praticamente todas as coisas que eu faço é diferente. Eu falo diferente deles, eu escuto outras músicas, eu me visto diferente deles, eu faço coisas que eles, sei lá, não gostam ou não faziam na minha idade. É coisa completamente diferente, professor. Não tem como você ser. As profissões que eu quero fazer não tem nada a ver com os meus pais, o time que eu torço não tem nada a ver com meus pais. Eu acho, né, que pelo menos, sei lá, meus amigos não são iguais aos pais, porque você vai pensar qualquer pessoa agora que é, sei lá, tá, sei lá, no circuito de amizade e tal, não se veste igual ao pai, não fala igual ao pai, nada a ver, professor. Tudo bem, Jorge. Ô, Roberto, posso falar uma coisa? É uma exceção à regra, só um minutinho. Mas assim, aquilo que a educação mesmo, o jeito de falar, de ser gentil com os outros, o respeito ao próximo, que a gente aprende na nossa infância, é o que fica também enraizado em nós. Claro que a questão do gosto, pelo fato de você estar em outra época, em um outro contexto social, isso acaba mudando. Mas você deve ter, por exemplo, a influência dos amigos, João, que você ama, né? Mas é porque você está em outra época, em outro contexto social, não tem problema. Professor, mas realmente esse negócio que você falou da educação, assim, tipo, muito do que eu sou, tipo, sei lá, que eu converso com os outros, assim, sei lá, que eu sou, sei lá, não vou falar que eu sou educado, porque eu já xinguei muita gente, né, tal, mas, tipo, entre meus amigos, mas, tipo, com as pessoas que eu não, sei lá, eu acho que assim, né, educado com os outros, assim, não, sei lá, acho que eu respeito os outros, sabe, eu acho, né, não sei. Sim. Aí isso daí vem dos meus pais, não de mim, realmente. Viu? Então, algumas coisas, sim. Quem ia falar agora era o Nicolas? Não quero mais falar, não. Não? Alguém ia começar a falar e parou? Oi, Roberta, era eu. Mari, querida. Eu tava vendo uma pesquisa que, tipo, os nossos pais, tipo, a gente deve pensar, tipo, nossa, não tem nada a ver com meu pai. Isso, tipo, eu vou dar um exemplo, tipo, eu só brigo, às vezes eu brigo muito com a minha mãe, eu penso, tipo, nossa, nossas ideias não batem. Só que eu li uma pesquisa que nossos pais que a gente mais briga são o que a gente é mais parecido. Sim. Por isso que vocês brigam. E não só por isso que vocês brigam. Na idade de vocês, claro que brigar com os pais faz parte também do próprio crescimento, né? Até, sexto, sétimo ano, eles escolhiam a roupa, a comida, os amigos que vocês iam andar, se vocês iam em determinada festinha ou não, eles escolhiam tudo. E aí, no sétimo, oitavo ano, vocês começam
construir a própria personalidade, né? Que é aquilo que o João falou, a ter essa liberdade de escolher quem você quer ser. Então, é claro que entra em choque, entra em conflito. Os pais olham para vocês e falam, meus bebês estão crescendo e não querem deixar vocês terem essa personalidade. E vocês querem ter, né? Então, é claro que vai gerar conflito. E, na verdade, vocês são tão parecidos, a gente costuma brigar quem é muito parecido com a gente, né? Que tem essas características mais próximas da gente. Então, acaba gerando esses conflitos que existem principalmente na adolescência, até vocês firmarem, mostrarem que vocês são realmente e amadurecerem para poder também ter a responsabilidade das escolhas que vocês estão fazendo agora. Então, mas é um processo natural aí, tá? Pessoal, pode falar, João Antônio. Eu quero fazer uma pergunta, professora. Tipo, se eu tenho um amigo que eu brigo muito com esse amigo, tipo, isso quer dizer que eu sou muito parecido com ele? Sim, as personalidades são bem próximas. Então, tá bom, valeu. É bem bacana. Os dois são briguentos, por exemplo, né? Os dois são cabeça dura e não querem dar o braço a torcer. E aí, o que acaba acontecendo? Acabam brigando. Quando um aceita mais a opinião do que o outro, aquele lá não vai entrar em briga, entendeu? Vai aceitar. Então, personalidades diferentes acabam se complementando também, né? Pessoal, mais alguém quer falar da questão 2 ou 3? Não? Então, vamos para as primeiras lá, que estavam do Japinha, que fugiu das 2 bombas lá, que conseguiu escapar das 2 bombas atômicas, né? Então, a primeira questão, é só para relembrar a história, ele estava no primeiro ponto da bomba atômica, que era Hiroshima, e aí ele fugiu, né, da cidade, na verdade fugiu não, ele saiu para poder voltar para casa dele, que era em Nagasaki. Então, ele conseguiu escapar aí das 2 bombas atômicas, tá? Então, a primeira questão aí, o que vocês acham? Que ele foi condenado e salvo pelo acaso, ou pelo destino, ou condenado pelo acaso e salvo pelo destino, ou condenado pelo destino e salvo pelo acaso? Na verdade, aí também trabalha um pouco a questão dos conceitos, né? O que é acaso e o que é destino? Para vocês poderem responder essa primeira questão. Vamos lá, Léo. Abriu o microfone e pode falar. Não? Léo? Ah, ele abriu sem querer. Então, pessoal, o que vocês colocaram aí na primeira questão? Roberta, eu coloquei que pra mim ele foi condenado pelo destino e salvo pelo acaso. Boa, por quê, Ana? Porque, tipo, eu tenho ideia. Eu não sei se eu acredito ou não, mas pelo que, sei lá, o que eu tava pensando na hora da atividade, que assim, tem algumas coisas na vida das pessoas, vocês escutam umas histórias, que a pessoa, ela tenta fugir de uma coisa, ela tenta de todo jeito, tipo, fazer que alguma coisa não aconteça, só que acaba acontecendo e muitas vezes dá certo e muda a vida da pessoa. Aí quando eu escuto umas histórias assim, tipo esse do Japinha, eu fico pensando que existe alguma coisa parecida com destino. E que ele tá exatamente naquelas 2 cidades, qualquer outra cidade que ele podia estar, exatamente nas datas, tipo, era meio que uma coisa que ia acontecer na vida dele. E ele ser salvo... Não estava, né, prevista para acontecer naquele momento também, né? Sim, tipo, pra mim ele tá exatamente nas 2 cidades, foi, tipo, muita cagada. E o acaso, assim, que tinham milhões de pessoas naquela cidade, provavelmente mais jovens, com condições, assim, de saúde talvez melhores do que ele, e porque ele, justamente, tipo, que foi salvo. Aí foi meio, tipo, que aleatório. Eu pensei isso na hora. Por isso que o acaso seria o aleatório. Pra mim seria isso, tipo, coisas que acontecem, sei lá, você esbarrar numa pessoa na rua, é aleatório, não foi planejado. Sim, entendi, não estava no destino. E aí, ir para a primeira cidade estava planejado, né? Porque ele foi para trabalhar. Então, foi destino. E voltar para a casa dele foi acaso, porque ele voltou antes do tempo também. E pelo fato de ter voltado antes do tempo, acabou acontecendo a segunda bomba. A gente pode pensar desse jeito. O Guilherme Vital colocou aqui no nosso chat que ele foi condenado e salvo pelo acaso. Por quê, Guilherme? Alguém concorda com o Guilherme? Roberta, você consegue me escutar? Consigo, pode falar. Então, eu funciono muito por ciência. E no século XIX teve o determinismo, né? O famoso demônio de Laplace, que dizia que se você tivesse todo o conhecimento científico e matemático do mundo, você conseguia dominar o universo. Só que na ciência moderna,
eles falam que o universo funciona com probabilidades. Ou seja, uma partícula ela não escolhe se teleportar quanticamente do nada. Ela só vai. Então, nessa minha visão, ocorreu por acaso, porque há uma probabilidade disso acontecer e uma probabilidade disso não acontecer. Que lindo, Guilherme. Aí as pessoas chamam de destino porque a probabilidade é extremamente baixa. Teve duas bombas testadas em pessoas, o cara teve nas duas. Ô, Guilherme, tem um livro que você me fez lembrar agora que se chama O Andar do Bêbado, que fala exatamente... Você conhece? Conheço, nossa, esse livro parece muito bom, que eu ainda não li, né? Então, se você quiser, eu tenho em casa, eu te empresto. Que fala exatamente sobre essa questão da probabilidade, né? Porque o bêbado, claro que ele não está consciente, né? Ele anda tateando as diversas probabilidades que se abrem no caminho. E aí, por acaso, ele acaba chegando em casa são e salvo. Claro que o matemático que escreve esse livro, que ele vai trabalhar essa questão de probabilidades dentro de acasos e determinismos, né? Ele mostra como que isso funciona na nossa vida também. Claro que um ponto que eu não concordo muito com ele, que assim, que uma partícula não tem, uma partícula, uma célula, ou qualquer outro tipo que não seja racional, não tem a questão do livre-arbítrio, né? Porque pelo fato do ser humano pensar, a gente pode ter a capacidade de escolha. E aí, a partir do momento que a gente escolhe, né, a gente está construindo o nosso destino, a partir do momento que você não pensa e acontece por acaso, aí estava fora do nosso destino. Não destino questão no sentido religioso, de um Deus ter traçado, mas se você escolheu, você traçou o seu destino. Nossa, não sei se deu para entender essa ideia. Deu para entender um pouco. Tá. Deu sim, Roberta. A gente vai falar bastante disso no Nietzsche, que a gente já começa a falar na aula de hoje, e depois nos próximos filósofos contemporâneos, tá? Que a gente tem a nossa vida nas nossas mãos. Então, se a vida, a existência está em nossas mãos, é a gente que constrói a nossa essência, a gente que escolhe qual é o nosso destino. São filósofos que rompem com toda a ideia de um determinismo ligado à questão da religiosidade. Não que eles sejam ateus, a gente vai ver que até escolher por uma religião também faz parte desse livre-arbítrio e da essência, mas que a vida está em nossas mãos. Uhum. Pessoal, essa sua resposta, Guilherme. Fala, Roberta. É tipo quando você tá, fala aí. Peraí, deixa o João falar e a Júlia fala. Não, pode falar. Professora, tipo, quando você tá numa prova, que aí você tem, tipo, 5 escolhas lá, né? Tipo, 5... Prova optativa, né? Como que é? Uhum. Prova de alternativa. Tipo, você pode ter uns caras que acham que vão bem nessa prova, né? Porque eles estudam para as probabilidades e tal, negócio de matemática, que ele falou da ciência. Ou então você vai no chute, ué. E aí você pode chutar, por acaso, não é, professora? 20% de probabilidade de acerto, né? Aham. Mas tem uns caras que sabem fazer as continhas certinho, probabilidade e cai na certa. Mas é muito difícil, né? 20% é uma probabilidade muito baixa, né? Se fosse a alternativa A e B, aí aumentaria para 50%, né? Você tem 50% de chance de acerto. Mas 20% é uma probabilidade muito baixa, melhor estudar, viu, João? Que na real, você só estuda para aumentar a probabilidade. Desculpa, Kim. Exato. Ou para aprender também, né? Depende do ponto de vista. Fala, Júlia. Falando daquilo que você falou, eu acredito que existe sim um destino, só que ele é praticamente maleável e ele pode ser sim alterado pelo acaso. Muito legal essa sua resposta também, Júlia. Muito legal. E aí a gente acaba caindo também em questões de crença, né? Que não tem como a gente responder se destino ou se acaso. Por exemplo, eu acredito muito em destino que o homem cria para ele mesmo, sabe? A partir das próprias escolhas. Só que teve um momento aí que, olha só, eu faço o mesmo caminho, tipo, há 20 anos para ir para a USP. Não tem como eu errar esse caminho, vocês concordam? Fiz toda a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, tudo lá na USP. Jogo bola lá, remo lá. Não tem como eu errar o caminho da USP. E teve um dia que eu tava ouvindo uma música, cantando no carro, aí eu errei o caminho. Eu falei, caramba, como que eu entrei nessa rua? Né? Foi aí que eu percebi. Se eu tivesse ido pelo caminho certo, tava tendo um tiroteio, perseguição a um assalto de banco, onde uma motorista foi baleada e morreu na hora. Como que você explica isso? Você tá zoando, professora? Você tá falando a verdade? Não, eu tô falando sério. Como que você explica isso? Então, Roberto, é isso que eu tava falando. Tipo, umas situações que são muito
como você explica, Muito sabe? X, assim, tipo, não tem como Muito explicar. X. Mesmo que a possibilidade fosse, tipo, minúscula, qual que era, assim, era... Não tem como explicar você não ter Tem. ido pelo aquele caminho. Que era uma reta. Eu virei numa rua por quê? Sabe? E assim, sabe quando você tem aquele insight, você tá no meio da rua e fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu dei toda uma volta, vi para poder ir para a USP, vi que estava tudo parado, o trânsito, e aí eu liguei o rádio, eu fiquei sabendo que tinha tido um assalto ao banco, o Itaú, que tinha ali perto, e que tinha tido um tiroteio, e uma motorista tinha sido baleada. Eu falei, putz, ainda bem que eu errei o caminho, mas nada explica, sabe? Então tem certo. E o legal da vida é exatamente isso, né? É a gente ter a possibilidade do novo, a possibilidade de criar algo novo, e também esses inesperados, né? A vida é mágica, assim, não tem algo pronto, acabado para a gente seguir. Ela é mágica, ela vai criando possibilidades, a gente vai fazendo escolhas que a gente nunca, que nem sempre a gente tem certeza dos resultados também, né? Isso que é o legal. Se a gente tivesse já uma vida, qual o sentido da vida pronto, acabado, entregue pra gente, perdi a graça, fala sério, né? Ah, eu já sei que lá no fim eu vou ser isso. Perde totalmente a graça. Na verdade, a única certeza que a gente sabe é que lá no fim a gente vai morrer. Agora, entre aquele caminho, entre o nascimento e a morte, aquele caminho todo, quem vai construindo através das escolhas somos nós. E em alguns momentos a gente tem alguns acasos aí que nos tornam seres melhores ou piores. Depende da escolha. Ai, professora. Ah, legal, né? Não, triste. Não morrer não, professora. Todo mundo vai, João, em algum momento da vida. Como ninguém sabe, tá? Fala, Mari. Eu tava pensando nisso, tipo, como deve ser chato, tipo, ter a nossa vida pronta. Porque, tipo, não é que eu não acredite no destino, tipo, eu não quero acreditar, porque imagina, tipo, parece que tudo na sua vida já tá feito, tipo, ai, mas você teve a escolha de escolher isso ou isso. Não, mas eu escolhi isso porque tava no destino eu escolher isso. Então parece que eu não tenho escolha de escolher aquilo. A gente perde a liberdade, né? A ideia da nossa liberdade de escolha, né? Claro que as escolhas são feitas dentro daquelas possibilidades que nos são apresentadas na vida, mas mesmo assim são livres, né? Mas, assim, algo pronto, acabado, a Mari nasceu e cresceu, vai estudar, fazer faculdade para se tornar uma ótima médica, porque ela vai descobrir a cura de uma doença X. Não, para, gente, né? Deixa a Mari viver, fazer as escolhas dela e construir a sua própria vida, né? Fica muito mais interessante. Ó, professora. Pode, quem tá falando? Fala, Pedro. Você imagina se, tipo, o destino, na verdade, tem, tipo, um resultado, sei lá, a Mari vai ser médica, só que aí o que a Mari escolhe determina como ela vai ser médica. Sim, também. E ela vai ser médica. Que é o que o John Watson fala, não é, professora? É o que ele fala. Então, eu acredito, tipo, muito nisso, que tem uns pontos principais na nossa vida que, tipo, vai acontecer, tipo, eu um dia vai acontecer isso comigo. Só que durante a nossa vida, tipo, a gente pode escolher as coisas, tipo, pelo acaso mesmo, mas que tem pontos principais, assim, que são fixos, tipo, que vai acontecer você querendo ou não. Uhum. É a mesma coisa. Tipo, você consegue ter você consegue ter a liberdade de escolha dentro daquelas, tipo, dentro de um limite, sabe? Você tem algumas opções dentro da sua realidade e que esses pontos principais você acaba traçando o seu caminho para chegar neles de um jeito diferente. Sim, também tem essa. Mas é Então, bacana. você não tem liberdade nenhuma. Oi, Pedro. Então você não tem liberdade nenhuma, se isso vai acontecer de outro, o que você vai fazer? Então, mas o como vai acontecer, né? Essa é a diferença. Então, pode estar, por exemplo, para a Ana também ser médica ali no futuro. Tá destinado. Agora, se ela vai ser uma boa médica, uma médica ruim, se ela vai reprovar de ano, se ela vai estudar, se ela vai largar a faculdade, aí depende dela também. Entendeu? Pode ter um ponto, foi isso que elas falaram, mas não que o como está traçado. Só o quê. Roberto. Oi. Deixa a Marcelinha falar que ela não falou ainda. Eu não consigo acreditar em destino, porque, tipo assim, pra mim, se você tem alguma coisa destinada, como, tipo, a Mari ou a Ana ser médica, eu acho que o caminho também tá traçado, entendeu? Tipo, eu acho que tudo é destino, se alguma coisa é destino, porque não faz sentido só, pra mim, pelo menos, né, claro. É que se no final for destino, o caminho não ser, entendeu? Porque não, pra mim não tem lógica isso.
Sim, tudo bem, é uma crença da Marcelinha. A gente vai conhecer como que os filósofos respondem isso, porque essa aí vai ser uma grande questão do século XIX e do século XX. Quem nós somos, por que nós estamos aqui, se não existisse o homem, existiria o nada, o que é o nada. A gente vai começar a cair em umas questões bem filosóficas aí para poder tentar entender o que é o destino, o que é o acaso, se existe ou não. Vocês vão ver que são filósofos que fazem a gente, tipo, pensar na prática da nossa própria vida também, tá? A gente vai começar pelo Nietzsche aí, que o Henrique colocou aqui no chat também, que tem vários livros lá sobre o Nietzsche. Pessoal, vocês vão curtir Nietzsche, a gente já começa a falar sobre ele, tá? Segunda questão aí, pra gente dar continuidade, senão a gente não caminha, turma. Como cada uma das noções a seguir se relaciona com a ideia de destino, acaso e escolha. Isso aí vocês já trabalharam bastante sobre esse tema. Alguém quer dar continuidade a isso? Como que acaso e escolha se ligam à questão do destino? A gente vai falar bastante do Assim Falou Zaratustra, tá, Henrique? Que é o personagem principal do Nietzsche. Alguém quer dar continuidade a esse tema ou vocês acham que a gente já falou tudo que tinha que falar? Peraí, Roberto, só uma coisa de acaso e escolha, agora que eu pensei, será que o acaso é, tipo, o resultado de uma escolha de alguém infligindo na sua vida e a escolha é sua escolha que gera um acaso na vida de alguém? Pode ser os dois pontos. A gente vai falar de um filósofo que fala que o inferno, o Sartre, né, um filósofo já contemporâneo, ele fala que o inferno são os outros, né, porque quando a gente escolhe alguma coisa, influencia na vida dos outros, e aquilo que os outros escolhem influencia na nossa vida. Isso a gente pode chamar de acaso também. Então, tanto faz, Pedro. Roberta, eu também acredito que o acaso gera uma escolha. Boa! Tá, o acaso desviou você do caminho, mas gerou outras escolhas, sim. Outras possibilidades de escolha, sim, Júlia. Pode acontecer isso. Aí não estaria no destino, né? Veio o acaso e mudou o seu caminho e abriu novas possibilidades. Boa. Ué, professora, mas isso que eu não entendo. Isso que eu não entendo. Tipo, você tá falando que a gente tem um caminho, então. E tipo, se a nossa vida fosse tipo uma ponte, sei lá, tem vários lugares assim, só que a gente vai construindo esse tijolinho na ponte, entendeu? Aí, tipo, nós vai criando um caminho, não tem um caminho já definido e a gente só puxa ele, tá ligado? Exato. Já tem um leque que a gente puxa. Mas, tipo, é diferente, a gente vai construindo, velho. Sim. A gente tem um fim certo, que é a morte. Agora, o que você vai fazer entre o seu nascimento e a sua morte, aí, 1000 possibilidades, né? Você que escolhe. Eu quero morrer não, você. Oi? Quero morrer não. Também não, João. A última questão. É verdade, ele não gosta desse assunto, né? Ele já tinha falado isso, não. João já vai começar a chorar, professora. Sem zoeira. Calma. Não, professora, tô firmão aqui, tô firmão. Na hipótese da existência do destino, o que, na opinião de vocês, o determina? Aí vocês colocaram também um pouco da questão da religiosidade, né? E um pouco também, não só na religiosidade, mas de que está traçado por meio de um determinismo, ou por influência dos pais, ou da sociedade, aquilo que também já incube a vocês a ser. Vocês colocaram bastante isso nas outras questões, certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa 3? Oi, Roberto. Eu nasci por acaso. Você nasceu por acaso, Pedro? Porque assim, se no útero meu irmão tivesse mais perto que eu, ele estaria vivo e eu não. Você já pensou no fato de você ter matado a possibilidade dos seus outros irmãos? Sim, todo santo dia que eu acordo, Roberto. Muito obrigado por lembrar. Pedro, tem um texto que eu adoro, que é do Luiz Fernando Veríssimo, chamado Os Irmãos. Procura aí no Google, tá? Ou então eu leio para vocês, que é muito legal. Mas, talvez eu só esteja tendo aula agora com você porque isso aconteceu. Porque senão eu talvez teria mudado daqui e ido para outra escola porque era mais perto. Então, isso eu penso também bastante, porque quando eu aceitei trabalhar no ângulo, peraí que eu estou escrevendo no Google aqui. Ainda bem que eu matei meus irmãos. Eu conheci vocês, o que é um grande prazer para mim também. Se eu tivesse escolhido trabalhar em qualquer outra escola, talvez eu não conhecesse vocês, entendeu? Então, isso eu penso direto também. Pessoal, quem mais? A Gi queria falar. Pode falar, Gi. Oi, então, Roberta, eu vou fazer uma relação, porque eu tava, fazendo as questões e eu lembrei de uma série que eu assistia quando era criança, que se chama Ever After High. E ela, fala, de uma escola onde tem os vilões e onde tem, os heróis, os filhos deles.
E, tipo, o destino deles é todo traçado, tanto que tem um livro que eles assinam que é, tipo, para seguir o destino dos pais deles. Só que a gente não é igual aos nossos pais, sabe? Tipo, e tem toda essa coisa que a filha da Rainha Má, ela chega e ela fala assim, eu não quero fazer isso, eu não sou igual a minha mãe, eu não quero ser má. Então, eu acho que o destino tem muito isso, porque eu acho que, assim, coisas maiores, muito grandes, eu acho que são traçadas meio que pelo destino. Mas eu acho que você tem como moldar ele e, tipo, por exemplo, mudar. Por exemplo, se alguém chegar pra mim e falar assim, ó, tipo, você vai ser igual a, sei lá, seu tio, você vai ser igual a essa pessoa. Só que eu não quero ser, eu tenho como chegar e mudar isso, tipo, com as minhas próprias escolhas. Eu acredito muito nessa ideia, tipo, do livre-arbítrio, sabe? Você tem, tipo, algo maior, mas você também tem essa sua liberdade de fazer as escolhas. Sim, isso não perde a graça da vida, né, Gi, também, de ter essa liberdade de fazer escolhas. A gente pode romper com qualquer ciclo de acontecimentos, falar que não aceita determinada coisa, senão a gente perde todo. Acho que a essência da vida humana é ser livre, de ter essa liberdade de escolha, né? A outra Gi também queria falar, Gi Monteiro, também queria falar. Não? Pessoal, eu achei o texto aqui, dá tempo da gente ler? Tem 2 minutinhos, posso ler para vocês? É a do Luiz Fernando Veríssimo. Imaginem a seguinte situação: 2 bêbados sentados na mesa do bar conversando, tipo aqueles amigos bêbados que começam a colocar questões existencialistas. Eu até ponho esse texto no Google Class para vocês, tá? Então eu vou ler, é um diálogo. Então olha só, de vez em quando eu penso neles. Em quem? Nos espermatozoides. De vez em quando você pensa em seus espermatozoides. No meu, não. Os do meu pai. Você está bêbado? Olha só, na noite que eu fui concebido, suponho que tenha sido uma noite. Eu era um entre milhões de espermatozoides, mas só eu cheguei ao óvulo da mamãe. Ou seria bilhões? Ah, acho que é um óvulo mesmo. Não, os espermatozoides. Bom, não importa. Milhões, bilhões, só eu me criei, entende? Por acaso. Isso é mais assombroso, a gratuidade da coisa. Havia milhões, bilhões de espermatozoides junto comigo, e só eu, entende? Só eu fecundei o óvulo. Não é assombroso? É. Você acha mesmo? Acho. Podia ser qualquer um, mas foi eu, por acaso. Quer amendoim? Hein? Obrigada. Agora me diga por que eu? A gratuidade da coisa. Só eu fecundei o óvulo, virei feto, nasci, me criei, estou aqui nesse bar, de gravata, bebendo. Agora me diga o que é isso. É como você disse, a gratuidade da coisa. Não, isso que eu estou bebendo. Ah, é o uísque. Whisky, por favor. Ô, Moacir, vê outro aqui para o rapaz que está precisando. Um brinde. A quem? Aos espermatozoides que não chegaram ao óvulo da mamãe, aos companheiros, aos bravos que cumpriram a sua missão e não vieram para comemorar, aos que perderam a viagem, aos meus irmãos. Aos meus irmãos. Não, aos meus irmãos. Você não estava lá. Aos seus irmãos, então. Aos milhões, bilhões que se sacrificaram para que eu pudesse viver. Salve. Agora me diga uma coisa. 2. Digo 2. Olha só. Cada espermatozoide é uma pessoa diferente, certo? Quer dizer, em outras palavras, se outro espermatozoide tivesse completado a viagem, não seria eu aqui. Ou seria? Bom, aí depende. Não seria. Seria outra pessoa, outro nariz, outras ideias. Talvez até torcesse pelo América. Uma mulher, podia ser uma mulher. Bom, não vamos exagerar. Então imagine o seguinte, pense bem. Amendoim. Tô pensando no amendoim. Não, me passa o amendoim e pense no seguinte. Se entre os espermatozoides que me acompanharam e que não chegaram ao óvulo, estava o cara que ia descobrir a cura do câncer. E aí? Certo. Bom, mas em vez dele, eu é que cheguei por acaso. Ou podia ser uma mulher, uma soprano de fama internacional. Em vez disso, deu eu. Veja só a minha responsabilidade. Olha, acho que você está sendo radical. Não tô. Imagine se em vez do espermatozoide que se transformou no Jânio Quadros, tivesse dado outro. A história do Brasil seria completamente diferente. É ou não é? Mais ou menos. Por quê? E se fosse um bandido? Como? Se em vez de você, o espermatozoide que tivesse dado certo fosse um assassino, um mau caráter. Não quero falar mal dos espermatozoides do seu pai, mas num grupo de milhões sempre tem uma ovelha estragada ou uma maçã negra, estatisticamente. Você acha mesmo? Acho. Bom, sei lá. Marco Antônio, imagine só,
Um deles podia ser o ponta-direita que o Brasil precisava em 74. Eu me sinto culpado. Você se sente culpado? Olha, meu amigo, eu tenho 11 irmãos. Bom, aí é diferente. Por quê? Não sei. Só sei que entre milhões e bilhões de espermatozoides, todos com os mesmos direitos, só eu me criei, por acaso. Agora me diga, o que é isso? É uísque? Não, é a gratuidade da coisa. Então, é um texto, turma, que eu gosto bastante aí, que é do Luiz Fernando Veríssimo, que trabalha bastante essas questões existencialistas aí que a gente tá vendo em aula, tá bom? Na próxima aula aí, a turma do 8º já tá entrando, eu tô permitindo aí. Na próxima aula aí, a gente continua e fala um pouquinho do Nietzsche, turma. Obrigada pela participação de vocês. Beijo grande para todo mundo, uma ótima semana. E até a próxima segunda-feira, pessoal. Beijos. Valeu, Tchau, Roberto. Tchau, Roberto. Tchau, Roberto. Valeu. Tchau, Roberto. Tchau, tchau. Tchau, Roberto. Tchau, tchau.